Eu vou, então, tentar apresentar o equilíbrio aqui, uma forma equilibrada de praticar, que não é apenas dependente de se sentar num centro de retiro, não é só dependente de se sentar numa almofada de meditação, mas é dependente em uma única coisa. Isso é você e seu desejo positivo, seu entusiasmo, especialmente a sua decisão. A prática do Dharma só acontece quando nós nos lembramos das instruções que podem nos transformar, um pouco, ou muito, ou profundamente. E isso é o ponto essencial e único, que é a sua vontade. Não necessariamente onde você está, ou o que os outros praticantes estão fazendo, porque o body training pode ser uma conexão com qualquer outra prática. Quer você esteja seguindo outro programa ou outros professores, está perfeitamente bem. Isso não vai interferir em nada e você não precisa fazer nenhum compromisso de mudança de vida aqui no Body Training, exceto estar aqui assistindo isso. E nós vamos ter momentos livres também para praticar. Então, você pode querer ficar em qualquer lugar da sua casa, ou caminhando na rua, ou sentado no seu escritório, ou na escola. Ou seja, nós temos muito tempo extra que não é usado para nada. Então, se acontecer de você estar ouvindo os ensinamentos, também está tudo bem, porque você, em qualquer lugar, porque você não precisa fazer nada com as mãos. Em algumas outras práticas, isso não é possível. Então, nós podemos usar todo o tempo extra na nossa vida, porque, caso contrário, a prática do Dharma, ela fica limitada ao tempo em que nós estamos sentados na nossa sala de meditação. E eu sei quantos minutos isso pode ser, na verdade, e não é muito. Geralmente, nós ficamos deitados na cama. Se você é um senhorzinho como eu, muitas horas eu fico só deitado e olhando para o escuro. E eu uso o teto como a minha tela. Eu não preciso acender nenhuma luz. Pessoas jovens não têm essa oportunidade. Mas Socorro Rinpoche Rinpoche me ensinou a como utilizar as horas da vigília, e eu não vejo isso como problema. Eu uso as horas de vigília à noite, quando eu não consigo dormir. Eu não vou para o médico dizendo que eu não consigo dormir. Eu me lembro de como meu professor me ensinou a usar as horas que eu passo acordado à noite. Então, tem muito tempo ali também. E eu não pratico apenas a meditação, mas também reflito sobre os ensinamentos que eu recebi. E esse é um ponto muito importante, refletir sobre os ensinamentos que você recebeu. Porque, caso contrário, nós esquecemos. Refletir significa pensar de uma forma mais ampla o que aquilo significa, quais são os benefícios, como é que aquilo se combina com todo o resto que eu aprendi. E existe uma maneira de integrar, e essa é uma maneira de integrar a teoria e a experiência. Tem uma ligação aí entre esses dois. Isso é chamado reflexão. Então, é usar a sua inteligência criativa para fazer essa conexão de uma forma que você, essencialmente, dá palestras do Dharma para você mesmo. Você não precisa fazer isso alto, em voz alta. Se tiver alguém dormindo do seu lado, por favor, não faça isso em voz alta, porque incomoda outra pessoa. Mas você pode se deitar de costas
e relaxar completamente e deixar que os ensinamentos venham à sua mente. E isso é muito interessante quando você ouve a sua própria voz fazendo isso. E também é uma imaginação criativa que precisa agir ali. Você não precisa escrever nada, você não precisa dizer nada, você só deixa os ensinamentos ganharem vida em você mesmo. E esse é um aspecto do Dharma, da prática do Dharma, que é reflexão, contemplação e essa integração entre os ensinamentos, que caso contrário seriam apenas teorias, mas assim eles se integram na sua mente, no seu sistema inteiro. Isso é muito bom, muito importante e necessário. Porque durante o resto do dia, você terá muitas oportunidades de fazer uso daquilo que você compreendeu. Que agora não é apenas uma teoria de outra pessoa, mas a sua própria compreensão. E você pode, então, usar para você mesmo e na sua própria vida. Não só em termos de palavras, mas como ensinamentos vivos. E isso é muito mais convincente para você mesmo, em vez de memórias apenas, ou de ensinamentos que você recebeu como teorias e como conselhos. Ah, é uma boa ideia, mas agora aquilo se torna a sua própria compreensão, por meio da reflexão. Isso se torna pronto para ser utilizado, está na sua mão, em qualquer situação onde você se encontrar. Você tem... Vou te dar um mau exemplo aqui. Você tem... você tem tem munição para suas armas, para seus revólveres, mas a serviço da paz e da harmonia. E é isso que é o Dharma. Como resolver problemas. Como resolver os 84 mil diferentes tipos de problemas que as pessoas enfrentam, mas especialmente como resolver os principais problemas, que são as falsas crenças e, mais profundamente, a ignorância, a falta do conhecimento sobre quem nós realmente somos, a natureza da mente. Essa é a nossa identidade. Todo o resto, nosso nome, nosso corpo, nossos perfis de Facebook, são identidades falsas, identidades equivocadas, apenas rótulos e palavras e nomes. Não pense que alguém pode perturbar você escrevendo coisas ruins no seu perfil do Facebook, porque não é você, é só um nome, é só um perfil, não leve muito a sério. Quando você não ganha, não é visto, não é ouvido, tá perfeitamente bem, porque você não é fundamentalmente nada que pode ser visto ou ouvido. Isso não é você. É isso que nós precisamos descobrir. E a minha esposa me disse para começar com o que é mais importante, porque vocês são todos seres inteligentes e vocês podem compreender isso. Também Tuku Rinpoche me disse que os ensinamentos mais profundos que nós recebemos é o que vai matar a sede das pessoas. Nós não temos escolha, as pessoas demandam o que é mais profundo, o que é mais real, é isso que vai matar a nossa sede, é o que vai mudar a nossa vida. Nós não nos contentamos mais com histórias sobre o que é mais importante, nós queremos a coisa verdadeira mesmo, não de uma forma teórica.
Estou recebendo Estou recebendo um anúncio aqui no computador. Eu estou tomando Coca-Cola orgânica aqui enquanto isso. E tem uma propaganda aqui. Essa é uma Coca-Cola dinamarquesa orgânica. Não tem nada de químico aqui, industrializado. Tudo bem? Tem um problema técnico aí? Não, tá tudo bem. Então, o que eu vou apresentar aqui é a síntese de todos os ensinamentos que eu recebi e contemplei. E, em alguma medida, também pratiquei. E eu vou oferecer numa maneira equilibrada entre dois aspectos, de método e insight. Insight significa não dentro, mas não só alguma coisa que acontece dentro, mas compreensão de uma forma experiencial viva. Um dos meus professores, Trango Rinpoche, disse que a realização é exatamente isso. Começa com vislumbres de compreensão do que é real e do que é inegável. E não é uma grande coisa esse tipo de realização. O que é uma grande coisa, ele diz, é quando essa realização é constante e ininterrupta. Isso é especial, mas ter vislumbres de uma compreensão profunda, todo mundo pode ter. E nós buscamos isso todos os dias. Quando nós nos sentamos, quando nós nos levantamos, quando nós estamos comendo, ou nas conversas, as realizações podem ser trazidas para frente da nossa mente e ser colocadas no centro do nosso coração. Por favor, concordem com isso, porque todo o resto do body training é baseado nisso, nesse princípio de que a realização está ao alcance de todos nós. Tá bem? Sim? Nós estamos parece que está um grande grupo aqui, mas não tem. Então, mas tem um grupo grande aí na tela, e vocês conhecem pelo menos um deles, que é você mesmo. Então, eu estou falando com você, individualmente, com cada um de vocês. Esses dois princípios, na prática, deveriam estar sempre combinados. Então, o método para ser aplicado é um, e o outro é o insight, a compreensão que é revelada por meio do método, ou com a ajuda do método. Então, a realização não é criada pelo método. Você não pode culpar o método pela falta de realização. Mas o método ajuda a criar espaço para facilitar a realização. Então, é assim que nós combinamos método e realização. Da mesma maneira como uma vassoura é um método para varrer o chão, para abrir espaço para um chão limpo. O chão limpo não é criado pela vassoura, mas é por meio da vassoura que o chão fica limpo. Da mesma maneira, uma mente clara e desobstruída, que você mesmo, não é dependente da prática, mas ela é revelada com a ajuda dos métodos que você utiliza. Isso é um ponto muito importante. Caso contrário, nós podemos ter a crença de que quanto mais nós fazemos alguma coisa, dizemos alguma coisa, ou pode ser chamado espiritual, mais rapidamente e mais realizações nós vamos ter. Mas isso não é verdade. A realização, ela é revelada com a ajuda da prática, de algo que nós fazemos, ou dizemos, ou cantamos, ou visualizamos, etc. Por quê? Porque esses métodos ajudam a remover aquilo que está bloqueando ou está no meio do caminho da realização, está impedindo a realização. Isso é um ponto muito importante. A realização não é um produto da prática. Então,
Shogyan Trungpa Rinpoche, num livro que eu traduzi muitos anos atrás, ele disse: acreditar que a iluminação é um produto da prática é a forma última de materialismo espiritual. E não é alguma coisa nova no Ocidente. As pessoas têm cometido esse erro por milhões de anos, pensando que eles podem criar aquilo que não pode ser criado. É um hábito da mente dualista pensar desse jeito. Então, ninguém é culpado disso, mas nós precisamos sair disso e além da mente dualista, para que nós possamos, então, permitir que a natureza mais fundamental e mais básica que nós realmente somos seja vista, seja experienciada e seja realizada. Tchim, tchim. Isso também é possível. Então, a forma como eu vou apresentar esses dois princípios de método e realização é, de uma certa maneira, como se nós todos fôssemos praticantes sênior, porque de alguma forma nós somos. Nós não vamos, nós não chegamos a ensinamentos assim por acaso. É um resultado de muitos bons desejos de vidas anteriores, combinados com mérito, bom karma. Mas eu também vou apresentar de uma maneira que seja útil para as iniciantes completos, como se nós fôssemos crianças. Isso também é verdade. A nossa forma comum de pensar é muito infantil. E quando nós nos convencemos diariamente sobre o que é verdadeiro e que o que acontece todo dia é muito verdadeiro, muito real, é muito infantil. Então, nós precisamos desaprender alguns hábitos para que nós possamos ser o que nós fundamentalmente somos. Isso nós fazemos usando os métodos. Isso é uma grande alegria. Quando nós usamos um método de uma forma efetiva, cada vez que nós usamos, é uma alegria. Porque quando os métodos são usados de uma forma efetiva, nós obtemos um resultado imediato. Isso é realmente importante. Descobrir essa alegria por meio da experiência dos resultados imediatos. É um combustível para nós continuarmos. Tradutores são capazes de seguir a velocidade, deveria falar mais devagar, tão perfeito. Significa que são os bons tradutores. Relaxem e desfrutem, como se vocês mesmos estivessem dando uma palestra, porque vocês de fato estão fazendo isso. Então, relaxem. E dar ensinamentos é sempre agradável, sempre uma alegria. Deveria ser. Porque é dizer algo que é real, que é de verdade, que é relevante para nós mesmos, seres humanos. E também que faz sentido, que satisfaz o nosso coração num nível mais profundo. Então, o que poderia ser mais agradável e significativo do que isso? Usar a nossa voz para, de alguma maneira, fazer perfeito sentido, para tornar a vida mais significativa. E, ao mesmo tempo, como plateia, significa que você recebe um duplo benefício. Não só a sua voz quando você está deitado na cama só, quando você está andando na rua, quando você está na floresta, mas você traz benefícios tangíveis. E no final as pessoas vão dizer muito obrigado pela sua tradução, porque você fez algo que é significativo para eles. Isso faz com que isso seja significativo para você também. Então, esses dois aspectos do Dharma, que é o método e a realização, eu vou apresentar a cada mês com 1 ou 2 métodos que nós vamos treinar no mês seguinte. E também
os métodos do mês anterior. Então, vai ser um efeito cumulativo. Nós vamos aprender mais e mais métodos. E claro que não tem um C, mas quando você aplica, você tem, então, resultados que você pode experienciar. Isso também é cumulativo. Significa que quanto mais você aplica os métodos, mais você compreende, mais você experiencia e mais espaço para o Dharma você vai ter. E essa é a minha responsabilidade aqui, apresentar isso de uma maneira que todos nós possamos compreender. Então, essa é a importância de relatar as experiências nos seus grupos, para os organizadores, para os tradutores e para mim. E sim, eu compreendo o que nós deveríamos praticar. Sim, eu entendo que a realização deveria ser produzida, o que deve acontecer é efetiva. Esse tipo de feedback, de reporte é muito importante para mim e para os outros. Então, o resultado disso não é eu participei fisicamente. Eu fiquei lá na sala enquanto o Zoom estava na tela ali, ligado nesse programa. Não é esse o resultado. Isso chama estar presente fisicamente. Isso não conta como receber ensinamentos. Não significa receber ensinamentos. Os ensinamentos não são para serem recebidos na sua pele. Eles devem ser recebidos no seu coração e na sua mente. Isso é realmente importante. Caso contrário, você está perdendo seu tempo e isso vai ser uma pena, porque tem tanto potencial, nós temos tanto potencial que nós podemos compreender e que nós podemos utilizar os métodos. Então, hoje, eu vou oferecer 2 tipos de métodos. O primeiro pertence à categoria de repousar em si mesmo, deixar sua mente se acalmar, se acomodar no lugar onde você está. Já que você é essa mente, e você pode relaxar em si mesmo, se acomodar em si mesmo, significa que a ocupação e as suas atividades estressantes, elas descansam. O cansaço, o esgotamento e acreditar em falsas visões, tudo isso, nós damos uma pausa para tudo isso e a mente pacífica, ela se acomoda, se estabelece e você é mais e mais capaz de simplesmente saber quem você é. Existem muitos passos e muitas camadas nisso. E isso é chamado processo de realização. Isso é uma parte. Um outro aspecto da prática são os métodos que fazem com que você tome decisões, que é tomar decisões, que é desejar e se direcionar a esse objetivo de se estabelecer em si mesmo, de remover aquilo que evita que você repouse em si mesmo, que facilita e torna mais fácil a realização e chegar naquilo que é mais importante. Esse tipo de decisão geralmente é dualista, mas nós vamos descobrir, conforme nós avançamos, que elas não precisam ser dualistas. Elas podem ser uma mente livre de dualidade, que decide a cada momento, quando e se a dualidade se estabelece, notar imediatamente e aplicar o método para retornar para o seu próprio estado natural. Esses 2 aspectos, Tokordjen chama de as 2 asas de um pássaro. Um pássaro muito bonito. Seja ele grande, talvez ele seja muito lindo, talvez ele
Se ele tiver só uma asa, ele não voa. Mesmo que ele seja grande e lindo, ele não voa. Então, algumas tradições colocam mais ênfase nas práticas dualistas, que é fazer preces, fazer aspirações, circunambular objetos sagrados e recitar escrituras e fazer oferendas à frente aos Budas e Bodhisattvas e lugares sagrados. Isso é uma asa e é muito útil, mas não é algo em que nós podemos nos apoiar para nós nos tornarmos seres humanos realizados em uma única vida. Algumas pessoas, algumas tradições colocam ênfase em simplesmente sentar, repousar em si mesmo, fazendo nada, coisa alguma. Simplesmente esperar que a realização seja revelada. Isso é muito bom, mas você não pode se apoiar nisso para atingir a realização em uma única vida. Em alguns momentos, nós vamos saber por quê. Porque nós nos distraímos disso. E nós acabamos simplesmente nos sentando, fazendo nada, e externamente fazendo nada, mas internamente fazendo muitas coisas, inquietos e a partir da ignorância, sem saber quem nós realmente somos. Nós apenas mantemos a postura. E isso... Então, são necessários alguns métodos para cortar essa ignorância de não saber o que nós somos, essa inquietação. Nós precisamos de métodos para isso. E combinando essas duas coisas, então o pássaro tem duas asas e ele pode voar. E a realização é está mais próxima, mais disponível, mais à nossa mão, nesta mesma vida. E por realização, eu não quero dizer completa iluminação, mas a realização suficiente para saber como sermos e como continuarmos sendo ou permanecendo livres de distração e desperto. Essa é a tradução de Bodhi. Bodhi é o que o Buda se transformou de uma forma inabalável. O que o Buda alcançou foi o Mahabodhi, ou a grande e livre estado de mente, livre de qualquer véu, livre de ignorância, livre de conceitos, das redes de conceitos, livres de envolvimentos emocionais, especialmente livre das tarefas kármicas, das ações kármicas. Isso é preciso entender, já que nós somos seguidores do Buda, não é verdade? Você disse que era no seu registro, quando você se registrou, que você gostaria de seguir os passos dos grandes mestres, do Buda, ou de Padmasambhava e de muitos outros seres. Então, eu tomo essa abordagem, já que nós estamos seguindo os passos do Buda. Que passos são esses? Que pegadas são essas? Isso nós deveríamos ter clareza. Não só colocar no seu crachá, ou na sua camiseta, né, que diz, eu sou budista. Isso não vai levar você a lugar nenhum. É muito bonitinho, muito doce, muito bonito, mostrar suas cores, mas deveria ser feito de uma forma efetiva. Encontrar de verdade quais são esses passos. E aí, caminhar tomando esses passos. E o meu trabalho aqui é tornar esse caminho claro, simples, o mais simples e mais claro possível. Então, eu estou resumindo tudo isso a duas palavras, métodos e realização. Quando nós usamos os métodos e nós tentamos ser essa realização, essa combinação é muito efetiva. Esses são os passos que nós seguimos. E seguindo esses passos, nós vamos acabar obtendo o mesmo estado de mente que se desenvolve, que se floresce como uma flor, que desabrocha como uma flor, que é uma palavra para Buda.
essa flor que desabrochou e se revelou e que não está mais oculta, não está mais escondida. Como uma flor, né? Que, tipo, esse botão, as pétalas se abrem e essas pétalas precisam ser removidas para que a flor... Algumas pétalas precisam ser removidas para que a flor realmente desabroche. Então, o Buda descreveu esse caminho e descreveu também o resultado. Então, seguindo esses passos do Buda, isso significa que esta mente precisa ser liberada e precisa desabrochar. Isso é uma metáfora muito bonita, não é? Então, vamos pensar nessa metáfora de ser essa flor completamente desabrochada. Isso é possível. Caso contrário, o Buda não teria demonstrado, não teria dado esse exemplo. Ele fez isso para inspirar as pessoas e para que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho. Então, em resumo, o Body Training é seguir os passos dos seres iluminados, começando de onde nós estamos, usando métodos, repousando na realização, nesse estado desobstruído, livre de obscurecimentos, o máximo possível. Essa foi a introdução. Em 1 ou 2 minutos, eu vou começar, então, a compartilhar o primeiro método. Mas agora vamos descansar um pouquinho, repousar em si mesmo. Não fisicamente, mas vamos permitir que a realização que nós temos hoje, que ela possa vir dar um passo à frente aqui no nosso ser. Yes. Sim. Here we are. Aqui estamos nós. E eu vou começar com a realização. Isso que a Tara me mandou fazer. Então, eu vou fazer isso. Não tenha medo da palavra realização. Isso é um obstáculo. Ter medo dessa palavra é um obstáculo. A realização é para nós, seres humanos. É o sinal ou é uma medida. É como um termômetro que mede a temperatura, né? A vermelha é muito quente, aqui é uma condição normal e é uma condição de se viver bem, e o outro é muito frio. E a temperatura correta para viver é simplesmente não só olhando para fora, para as milhares de coisas que existem nas nossas vidas, se apegando ou dando muita importância, tentando evitar isso ou aquilo externamente, mas é olhar da forma correta, da forma equilibrada, um senso equilibrado de equanimidade.
E a outra parte disso é um olhar muito, muito para dentro. Se desconectando do que nós experienciamos pelos sentidos e se fechando para a habilidade de discriminar e de julgar o que é certo ou errado, e se tornar insensível e entorpecido. A gente vê isso, pessoas que meditam de olhos fechados e às vezes com o ouvido fechado, e às vezes a pessoa disse que não notou nada do que estava acontecendo. Eu estava completamente imperturbável, estava tão dentro de mim mesmo. Esses são os dois extremos que impedem que nós repousemos em nós mesmos. Como o Buda, as estátuas do Buda, você nunca vê o Buda com os olhos fechados. Se você vir os olhos, se você achar que os olhos dele estão fechados, chega mais perto e veja. Mesmo nas tradições na Tailândia, em Burma, Birmania e no Sri Lanka, o olho dele está levemente aberto quando ele está olhando para baixo, mostrando que nós não devemos focar em coisas externas. O olhar dele está para baixo. Quando nós no Tibete do Butão, nós vemos que os Budas Bodhisattvas têm os olhos completamente abertos, mas não olhando para alguma coisa, e também não olhando internamente para alguma coisa, mas só numa forma que está no meio, em completo equilíbrio. Os olhos estão abertos para mostrar que os outros seres sencientes estão sendo notados, estão sendo vistos, não estão de fora. Então, as estátuas nos diferentes países já estão dando esse ensinamento para todos nós. Não foque para fora e não se concentre para dentro. Simplesmente esteja em equanimidade. Esses são os ensinamentos que todos já recebemos. Quando Choknima Rinpoche esteve nos Estados Unidos pela primeira vez, nós chegamos em um casa que estavam para vender também, nós estávamos procurando, olhando pelas janelas das casas que estavam, que a gente chegava perto e olhava pela janela para ver como é que era. Mas todos os lugares tinham uma estátua de Buda. Então isso significava que nesse lugar o solo já estava pavimentado, então era um solo fértil para o Dharma florescer. Então nós procuramos uma casa assim, nos lugares que muitas vezes nós vemos as estátuas nos jardins das casas. E às vezes a cabeça estava cortada. Isso também é bonito, porque a cabeça é a parte principal dos seres humanos. É uma abertura pela qual a mente vê e sente, e o gosto, o fato, tudo isso está na cabeça. Então, só a cabeça do Buda, a estátua só da cabeça do Buda também é bonito, porque mostra isso. O cérebro também, muitas vezes, é conectado à mente, se diz que a mente está conectada ao cérebro. A gente não... as pessoas acham que o cérebro é a mente, né? Então, não tem nenhuma prova disso, mas as pessoas pensam nisso. Então, isso é importante. A cabeça do Buda, cortar a cabeça do Buda, ter só a cabeça do Buda, né? Quando muitas vezes, as pessoas que invadiram os lugares cortaram as cabeças do Buda como uma forma de ofensa. Mas acabou que a cabeça do Buda só virou uma coisa atraente. Algumas vezes as estátuas às vezes são caras. E em alguns países existem muitas estátuas do Buda sem cabeça. Mas não se preocupa com isso. Agora, nós estamos em países onde existem estátuas com cabeças ou cabeças sem estátua. E nós precisamos ser o Buda. Nós não podemos depender de estátuas externas ou de cabeças, porque as estátuas do Buda e a cabeça do Buda são
simples pela questão mais importante, que é aqui dentro, apontando a nossa própria mente. Nós precisamos ser o Buda. De alguma forma, de um ponto de vista, nós já somos. Mas isso não é suficiente. Isso precisa ser não um Buda que está dormindo, um bebê Buda. Precisa ser um Buda crescido, realizado. Um Buda realizado plenamente. E quer isso tome pouco tempo, muito tempo, isso depende completamente de você. Não existe nenhum limite em termos de tempo. Pode ser um tempo infinito, ou pode ser muito curto. Mas neste programa chamado Body Training, nós não vamos focar em quanto tempo isso demora. Nosso foco é o método e a realização, que nos leva mais e mais perto de ser isso, que é chamado Buda. Esse é o nosso principal foco. E também é o mais prático. Não importa quanto a jornada vai demorar, mas importa se aproximar mais e mais. Isso é mais importante. E é uma jornada interna, não é uma jornada externa. Então, quantas milhas, quantos quilômetros, realmente não importa. Porque o Buda não está em lugar nenhum, além do seu próprio potencial. Ele se revela um pouquinho, não revelado, muito revelado, ou completamente revelado. Nós não vamos fazer julgamentos a respeito disso. Quer você se considere um completo iniciante ou um praticante muito avançado, não faz nenhuma diferença. Nós ainda precisamos percorrer essa distância no nível interno, na dimensão interna. Algumas vezes se diz que através de fazer o caminho do Bodhisattva, no caminho do Bodhisattva, toma muitas vidas. Algumas vezes se diz que isso pode ser percorrido em uma única vida. Seja qual for a situação, nós precisamos começar onde nós estamos. Nós precisamos nos acostumar a repousar em nós mesmos. Isso requer relembrar-se. Caso contrário, é muito fácil olhar para fora por meio dos 5 sentidos, com curiosidade. Ah, o que é isso? O que foi isso que se moveu na minha tela, no meu laptop? Nossa, eu preciso ver isso. Ou um som que... O que você disse? Essa atitude, o que foi isso? É uma expressão de ignorância. Eu não sabia, então preciso olhar, preciso procurar. Para que lado que eu olho? Fora desse estado fundamental. Esse é um hábito muito forte. Nós olhamos para os objetos, em vez de olhar para dentro, para o sujeito. Não é verdade? E quando nós olhamos para os objetos, existem milhões de objetos. Infinitos objetos, na verdade. Quando nós olhamos para o sujeito, para você mesmo, para sua própria natureza, não existem milhares, milhões, é apenas uma. E essa que nós precisamos nos familiarizar. Ela é essa única natureza. E além daquilo que não é você. E toda vez que você retorna, você se permite permanecer por alguns instantes, você solta e deixa ser. Esse é um aspecto do treinamento. E nós vamos olhar mais para os detalhes disso. Repousar em meditação é considerado em toda a Índia como sendo esse treinamento de se estabelecer em si mesmo. Essa forma a forma mais precisa. O outro aspecto de utilizar os métodos
que eu vou introduzir em seguida, mas agora nós vamos fazer um intervalinho para que você pode ir ao banheiro ou tomar alguma coisa e para você poder ir ao banheiro depois, você que sabe. Então, 10 ou 15 minutinhos. Então, mais uma coisa. Nesses 15 minutos, tente se estabelecer em si mesmo. Quantas vezes você for capaz de fazer nesses 15 minutos? Ou tão frequentemente quanto você possa notar que é necessário. Obrigado.